Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de estatística e nesta aula vamos estudar as variáveis qualitativas e eu já começo com a definição, lembrando que as variáveis qualitativas também são conhecidas como variáveis categóricas. Vamos à definição. São as variáveis representadas através das qualidades, categorias ou características observadas em cada elemento do estudo estatístico e bastante importante, as quais não podem ser contadas ou mensuradas. Eu trouxe aqui alguns exemplos: religião, escolaridade, nacionalidade, profissão, entre outras possibilidades. Então, falou em qualidades, categorias ou características, o bizu é o QCC, falou em variáveis qualitativas, que também são conhecidas como variáveis categóricas. E o mais importante, aqui não existe a ideia da contagem. Não é possível contar, quantificar ou mensurar, como acontecem com as variáveis quantitativas. Beleza? Show de bola! Agora vamos estudar a classificação das variáveis qualitativas. São apenas dois tipos, tá bom? O primeiro tipo são as variáveis qualitativas ordinais. A palavra já é sugestiva. Ordinais. Eu posso pensar em ordem, em ordenação. Então aqui, pessoal, existe o raciocínio de ordenação, de ordem. Essa ordenação ela pode ser na forma crescente ou decrescente. O mais usual é a forma crescente. Observe o exemplo. Considere a variável gravidade dos acidentes ocorridos em uma rodovia federal. Observe os possíveis resultados, ou seja, os resultados possíveis. Nós temos aqui acidentes leves, moderados, graves e fatais. Então, observe que existe uma ordenação, existe uma ordem, né? Do mais leve para o mais pesado, ou seja, do menor para o maior. Então, eu tenho uma ordem crescente de resultados: leves, moderados, graves e fatais. Deu para entender a ideia de ordenação? Beleza. Vamos agora ao segundo tipo, que são as variáveis qualitativas nominais. Aqui, pessoal, não existe ordenação. Aqui vai aparecer de maneira implícita ou expressa o ou, porque aqui não existe a ordenação. Perceba que, a partir do exemplo, vamos pensar na naturalidade como a nossa variável. Eu quero saber se essa variável é ordinal ou nominal, já que ela é uma variável qualitativa. Aí eu coloquei aqui alguns resultados possíveis. Eu posso ter o carioca, o gaúcho, o paraibano, o mineiro. Repare que aqui não existe uma ordenação. Eu tenho carioca, ou gaúcho, ou paraibano, ou mineiro. Então, repare que aqui não existe ordenação. Tá? Se não existe ordenação, nós temos aqui uma variável qualitativa nominal. Tudo bem? Legal. Agora é o seguinte, pessoal. É muito importante entender esse pedacinho aqui da nossa aula. As variáveis qualitativas, elas podem ser expressas através de números. Tá bom? Mas, Júlio, aquelas que são expressas por números não são as variáveis quantitativas? Então, sim. Porém, as variáveis quantitativas, em se tratando do raciocínio numérico, eu preciso ter a ideia da contagem. Eu preciso contar, mensurar ou quantificar, tá? Aqui, quando eu estou estudando as variáveis qualitativas, que representam qualidades, categorias ou características, não existe a ideia da contagem, mas pode aparecer a ideia numérica. Eu vou te mostrar através aqui de duas situações. Vamos lá, olha só. A dica é sempre analisar o contexto, tá? Esse é o bizu, é a nossa dica. Vamos lá. Contexto 1. Número de CPFs cadastrados no banco de dados de uma empresa. Nessa situação hipotética, eu vou considerar que existem 2.000 CPFs cadastrados. Então, repare que eu fiz uma contagem. Eu tenho quantos CPFs? Eu contei, são 2.000 CPFs cadastrados. Então, essa variável número de CPFs cadastrados é uma variável quantitativa discreta, tá? Anota no seu material. Foi foco da aula anterior. Então, aqui, eu tenho uma variável, tá? No contexto 1. Eu tenho uma variável quantitativa, vou botar QT de quantitativa discreta, tá? V de variável, QT de quantitativa, D de discreta. Assunto da aula anterior, é importante você seguir a sequência das aulas. Agora perceba o seguinte, no contexto 2, eu estou falando sobre o número dos CPFs dos clientes cadastrados no banco de dados de uma empresa. Então, repare que nessa situação hipotética, eu estou considerando de fato a numeração, que contém 11 números, 180.397. Aí eu tenho aqui os outros 5 dígitos,
181.237 os outros 5 dígitos, 182.569 os outros 5 dígitos, e assim vai acontecendo. Então, repare que aqui eu não estou contando a quantidade de CPFs, eu estou apenas falando sobre os possíveis números dos CPFs, 180, ou 181, ou 182, e assim vai acontecendo. E aqui eu já sei que eu tenho uma variável qualitativa, porque eu não consigo contar, mensurar ou quantificar. Aí, a depender do contexto, você pode pensar em nominal, né? Pode ser 180, ou 181, ou 182, ou até mesmo ordinal, porque está existindo uma ordenação, uma ordem crescente, né? 180, 181, 182 e assim vai, tá bom? Mas com certeza no contexto 2, nós temos aqui um tipo de variável qualitativa, V de variável qualitativa QL. Agora, o que vai definir se é ordinal ou nominal vai ser o quê? O contexto, tá? Beleza. Então, você conseguiu perceber agora que a variável qualitativa ela pode ser expressa por números, desde que não seja uma contagem. Quer ver um outro exemplo? Eu estou fazendo um estudo sobre as casas de uma determinada rua, tá bom? Eu quero saber somente a numeração das casas. Tipo, tem a casa 12, a casa 25, a casa 39, a casa 51. Então, repare que aqui eu não estou contando 1, 2, 3, 4 casas. Eu estou percebendo o comportamento da numeração das casas. Então, repare que aqui não seria um caso de variável quantitativa, e sim qualitativa, tá bom? Beleza. Vamos lá. Agora eu fiz aqui, pessoal, para vocês um resumo das variáveis, para que vocês possam entender, tá? Júlio, está faltando aqui ó, uma letrinha, aqui também uma letrinha, aqui uma letrinha, aqui uma letrinha, aqui uma letrinha, aqui uma letrinha, não é verdade? Sim, mas eu fiz isso de maneira proposital. Olha o que você vai aprender a partir de agora. Ó. As variáveis quantitativas, elas têm a letra T, e por isso elas podem ser classificadas como discretas, que tem a letra T, e contínuas, que também tem a letra T. Lembrando que as discretas, somente números inteiros. Aqui não se admite valor quebrado, né? Foi o foco da aula anterior. E aqui, nas variáveis contínuas, eu posso ter os números decimais, né? Que são os números quebrados. Beleza? Então, quantitativas vem com T. E as discretas e as contínuas contêm a palavra T. Ok? Agora, as qualitativas têm a letra L. Aí eu deixei no singular. Ó. Podem ser classificadas como ordinal ou nominal. Ordinal tem ordem, tem ordenação. Você acabou de estudar. E a nominal não existe ordem, não tem ordenação. Agora você nunca mais vai esquecer. É só lembrar. Quantitativas, letra T. Discretas e contínuas têm a letra T. Qualitativas, letra L. Ordinal e nominal, ficou no singular para poder fazer sentido, tem a letra L. Beleza? Show! Vamos agora resolver os exercícios de fixação. Está aqui o nosso primeiro exercício. Vamos classificar as variáveis em qualitativa ordinal O, qualitativa nominal N. Aí vamos lá. Ó. Cor dos olhos dos alunos do nono ano. Castanhos, ou pretos, ou azuis, ou verdes. Então, repare que aqui ó, tem o OU. Então, é nominal, tá? Não existe ordenação. Variável qualitativa nominal. Grau de escolaridade dos servidores públicos de uma repartição pública. Vou até colocar o acento aqui que faltou, não tem problema nenhum. Pessoal, eu posso ter, por exemplo, ensino fundamental e ensino médio, graduação, pós-graduação, né? Mestrado, doutorado e por aí vai. Então, repare que existe uma ordenação do menor grau para o maior grau. Se existe uma ordenação qualitativa ordinal, vou colocar o O aqui, ó. Beleza? Sexo, masculino ou feminino? Olha o OU. Então, aqui é nominal. Religião, católico, evangélico, judeu, candomblé, budista, enfim. Repare que existe o ou uma religião ou outra. Não existe aqui, tá? A ideia da ordenação. Então, aqui é qualitativa nominal. Coloca a letrinha N. Raça, brancos, pardos, pretos, mestiços, enfim. Repare que aqui não existe a ideia da ordenação, também é o ou. Ou é branco, ou é pardo, ou é negro e por aí vai, tá? Então, aqui existe o ou. Então, aqui é qualitativa nominal. Nível socioeconômico dos trabalhadores de uma usina. Então, eu posso pensar ali, pessoal, numa ordenação, né? Eu vou ter a pessoa muito pobre, a pessoa pobre, classe média, a pessoa rica, a pessoa muito rica. Então, o nível socioeconômico, ele está indo do mais baixo para o mais alto. Então, aqui eu tenho a ideia de ordenação. Então, é qualitativa ordinal. Vou colocar o O aqui, ó.
tipo de cabelo das dançarinas de um espetáculo. Cacheados, crespos, lisos, encaracolados. Então é uma coisa ou outra coisa. Não existe ordenação. Então é nominal. Nível da prova de matemática, muito difícil, difícil, regular, fácil ou muito fácil. Então repare que existe uma ordenação decrescente, né? Do mais difícil para o mais fácil. Então aqui é qualitativa ordinal. Exercício 2. Considere as seguintes variáveis, são 6. Tamanho de um objeto, pequeno, médio ou grande, volume de água em um rio, número de clientes numa fila, número da sessão de votação, comprimento de um inseto e classe social. Com relação à classificação dos dados requeridos como variável de pesquisa, é correto afirmar que, beleza, eu quero a alternativa correta. Mas vamos lá. Em relação à primeira variável, tamanho de um objeto, repare que aqui não existe a ideia da contagem. Eu não estou contando, não estou quantificando, nem estou mensurando. Tá bom? Tá bem claro ali, que é uma variável qualitativa. Pequeno, médio ou grande. Então, já sei que é uma variável qualitativa. Vou colocar aqui que é L. O que pode confundir aqui é o aluno definir se é uma qualitativa nominal ou se é uma qualitativa ordinal. O aluno pode ficar na dúvida. Daqui a pouco a gente volta nessa primeira afirmação. Beleza? Vamos lá. 2. Volume de água em um rio. Aqui, com certeza, é uma variável quantitativa. Vou colocar um QT aqui, tá? Quantitativa. Porque esse volume ele pode ser, por exemplo, mensurado em metros cúbicos. Eu posso ter 5.000 metros cúbicos, 10.000 metros cúbicos, seria uma quantitativa discreta. Ou eu posso ter, por exemplo, 12,3 mil metros cúbicos. Seria uma quantitativa o quê? Contínua. A certeza que eu tenho é que é quantitativa. Se é contínua ou discreta, eu não consigo definir aqui, tá bom? Eu teria que analisar o contexto. Então, a segunda afirmação, ela é quantitativa. Vamos para a terceira. Número de clientes numa fila. Aqui, com certeza, é quantitativa. Eu posso não ter clientes, seria 0. Posso ter 1, 2, 3, e aqui também não há dúvidas, tá? É quantitativa discreta. Eu não posso ter, por exemplo, 9,3 clientes. Então, é quantitativa discreta. 3. Número da sessão de votação. Então, aqui, com certeza, é qualitativa. Tá bom, pessoal? Por quê? Eu não estou contando a quantidade de sessões. Estou falando sobre os números. Eu tenho a sessão 130, tenho a sessão 190, tenho a sessão 250 e por aí vai. Então, aqui não se trata de contagem, é qualitativa, tá bom? Quinta afirmação, comprimento de um inseto. Então, aqui com certeza é quantitativa. E aqui eu entendo que é quantitativa contínua. Eu falo que eu entendo, pessoal, e é importante salientar isso, porque em alguns casos há margem para dúvida. Por exemplo, se eu pensar no comprimento de um inseto, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, por aí vai, quantitativa o quê? Discreta. Agora, se eu tenho um inseto que tem 3,2 centímetros, 4,8 centímetros, já seria quantitativa o quê? Contínua. A certeza que eu tenho aqui é quantitativa. Se é contínua ou discreta, depende, do contexto que está inserida essa variável, tá bom? Mas com certeza é quantitativa, tá bom? Eu vou encarar aqui como contínua, porque eu posso ter um inseto com 5,6 centímetros, beleza? Show! Classe social. Então, eu posso pensar aqui, pessoal, com certeza é qualitativa, tá bom? Aqui eu não estou contando, não estou mensurando nem quantificando, então eu já sei que é qualitativa. Ah, Júlio, mas é qualitativa nominal ou ordinal? Aí depende do contexto, Se eu pegar do mais pobre para o mais rico, existe uma ordenação. Agora, se eu pegar, por exemplo, pobre, classe média ou rico, eu já estou tendo uma ideia o quê? De uma característica nominal. Então, seria o ou. Então, isso depende muito do contexto. Mas vamos fechar a questão aqui, daqui a pouquinho vamos voltar na primeira variável. Olha só. Eu tenho que a primeira é qualitativa. Eu tenho que a quarta é qualitativa. E eu tenho que a sexta é qualitativa. Então, observe o seguinte, o gabarito é a letra A. As variáveis 1, 4 e 6 são qualitativas, tá bom? E o que é legal aqui, é que a banca fala que a 4 é qualitativa ordinal, mas consta no nosso gabarito, porque a 1 e a 6 também são qualitativas, eu não posso garantir gabarito é a letra D, excluindo a B e a C, que fala aqui que são quantitativas B, contínuas e C, discretas, tá? Agora é o seguinte, eu já sei o gabarito, isso aqui foi uma questão cobrada em prova. Agora, por exemplo, aqui, pequeno, médio ou grande, é sobre isso que eu quero falar antes de fechar a aula. Repare que o ou está expresso aqui. Então, se eu fosse resolver essa questão aqui na prova e fosse para definir que tipo de variável qualitativa, eu ia optar pela qualitativa nominal, porque o ou está expresso.
Júlio, mas eu iria optar pela qualitativa ordinal, porque eu entendo que do pequeno para o grande é do menor para o maior. Aí eu falo, tá ótimo o teu raciocínio. Geralmente, pessoal, só para a gente fechar a aula aqui, nesse tipo de questão, né, de variáveis qualitativas, as bancas não procuram pedir para o aluno definir se são qualitativas nominais ou ordinais, porque em alguns casos realmente dá dúvida. Aqui, ó, pequeno, médio ou grande. Poxa, o ou está expresso, é nominal. Ou é pequeno, ou é médio, ou é grande. Beleza. Mas o aluno vai falar, poxa, é do menor para o maior, do pequeno para o grande. Então, isso é comum. Então, nas variáveis qualitativas, geralmente, nas questões de prova, nós apenas indicamos que elas são qualitativas. Essa definição, se são qualitativas nominais ou ordinais, geralmente, né, essa definição não é solicitada porque às vezes confunde. E a mesma coisa com a classe social. Se eu pensar muito pobre, pobre, classe média, rico, muito rico, existe uma ordenação. Agora, se eu falar, por exemplo, pobre ou rico ou muito rico, tá? Então, eu vou pensar numa qualitativa nominal. Então, isso geralmente traz dúvidas mesmo, tá? Mas aqui, claro, não existe dúvida. O gabarito é a letra A. São variáveis qualitativas com certeza. As variáveis 1, 4 e 6, tá bom? E claro, se em algum momento o aluno discordar daquilo que eu penso, não tem problema nenhum, isso é normal, principalmente nas variáveis qualitativas, beleza? Então é isso, encerrar nossa aula por aqui. Tamo junto e até a próxima. Valeu, pessoal!